Psicólogo clínico precisa se preocupar em refletir a respeito do campo do trabalho e a influência do trabalho na vida do indivíduo que ele atende? Esse é o tema da nossa conversa de hoje. Essa semana eu assisti um filme sobre uberização, sobre algumas questões bem contemporâneas relacionadas ao trabalho e que me impactou demais, assim, um filme que despertou em mim muitas reflexões. O campo do trabalho já era um campo que me despertava interesse em entender o impacto dele no indivíduo, porque eu venho deste lugar, eu venho do mundo corporativo, né? O início da minha carreira foi na área de recursos humanos e a minha transição para a clínica veio um pouco também de compreender que o trabalho também pode ocupar um lugar de adoecimento na vida do indivíduo, e isso sempre me despertou muito interesse. Esse campo sempre me despertou, sempre me chamou a atenção, justamente por eu entender que ele pode ser um campo de adoecimento, sim. Ele é um campo de constituição de identidade, ele é um elemento importantíssimo na constituição da identidade do indivíduo. E, portanto, só por isso já não poderia ser descartado quando a gente está ali diante de uma pessoa ajudando-a no processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, né? Então, pelo simples fato de nós sermos indivíduos que impactamos o nosso meio e somos impactados por ele, e por o trabalho constituir um elemento central na constituição da subjetividade do indivíduo, só por este motivo, aliás, não só, né, já é motivo suficiente, a gente precisa de alguma forma estar atento a esse campo, a gente precisa entender como que o trabalho atravessa a vida do indivíduo que nós atendemos, né? Como que ele impacta a forma como ele se vê no mundo, como que ele impacta a forma que os outros o veem no mundo, como isso de alguma forma ajuda na definição dos papéis que ele assume nas relações das quais ele faz parte. Vou tentar trazer alguns exemplos do que eu tô dizendo para a gente poder pensar com um pouco mais de clareza. Então, por exemplo, vivemos num mundo capitalista onde o status e o acesso ao recurso financeiro é muito valorizado na nossa sociedade. Então, a forma, por exemplo, como um médico é visto na sociedade é muito diferente da forma que uma pessoa que desenvolve um trabalho braçal é visto, não é verdade? Isso, de alguma forma, atravessa a percepção dessa pessoa com relação a ela mesma, né? Como que eu me percebo, como que eu me vejo nos papéis que eu assumo na minha vida. Como eu disse no início do vídeo, eu assisti um vídeo essa semana, assisti um filme essa semana muito impactante, me impactou de uma forma muito intensa, que é o Você Não Estava Aqui. Vale a pena, para quem quiser refletir um pouco melhor a respeito desse tema, vale a pena assistir e pensar um pouquinho a respeito. O filme ele vai trazer diversas questões importantíssimas. A uberização, né? E o que eu tô querendo dizer aqui com uberização? Ana, uberização é quando a gente trabalha no Uber? Não. A uberização é quando tem ali uma empresa, de alguma forma, que está intermediando o nosso trabalho de forma muitas vezes tecnológica, né? Então nós vemos várias empresas hoje nesse formato, né? Então nós temos o Uber, nós temos as empresas de entrega. Dentro da psicologia mesmo, nós temos algumas plataformas que divulgam o profissional e que ganham um percentual em cima do trabalho desse profissional. Então a uberização passa um pouco por esse lugar. Eu ganho em cima da sua entrega, eu ganho em cima da sua mão de obra e nós não temos vínculo, né? Eu simplesmente divulgo ali numa plataforma o teu trabalho, você precisa cumprir com aquilo com qualidade, né? Você precisa cumprir com a entrega e eu ganho um percentual, eu, empresa, ganho um percentual em cima da tua mão de obra. Enfim, acho que tem muitas questões relacionadas à uberização, não quero aqui entrar no debate de se é bom ou se tem um lado bom ou não tem, né? Acho que vem muito isso também quando a gente está falando de uberização. Ah, mas emprega, mas dá oportunidade de trabalho. Eu penso que sim, eu acredito que tenham ganhos
quando a gente fala da tecnologia inserida nesse contexto. Mas em contrapartida, os vínculos empregatícios, eles ficam muito fragilizados. Aliás, não existem. A gente começa a ir para um lugar onde o grande começa a lucrar demais em cima da mão de obra daquele pequeno, e o ganho desse pequeno aqui é muito pouco, e ele precisa trabalhar absurdamente para conseguir ter algum retorno financeiro. E aí a gente começa a caminhar para um outro lugar, que é um lugar meio que da escravização. Os direitos trabalhistas ficam muito fragilizados ou inexistentes. Esse filme traz muito isso à tona, né? Então, sem querer trazer spoiler, vou só pincelar um pouquinho aqui. Então, ele traz uma família vivendo uma crise, né? O país ali passa a viver uma crise, o país onde eles vivem. Então, uma família de um casal com 2 filhos. Esse casal não consegue mais um trabalho formal e eles começam então a recorrer a trabalhos nesse formato. Só que nesse trabalho eles passam a trabalhar demais e ter pouco retorno. Para vocês terem uma ideia, no filme ele retrata a história desse rapaz que trabalha cerca de 16 horas por dia, né? E a esposa também trabalha nesse mesmo modelo, com cuidados de idosos, e ela também trabalha muito tempo, né? Ambos ficam muito tempo fora de casa, ambos sofrem com um estresse absurdo relacionado à carga de trabalho. Essa demanda de trabalho impacta nas relações familiares, né? Porque os filhos sentem a falta desses pais mais presentes. Não é que eles não querem estar presentes, eles querem, mas eles não têm condições, né? Porque para eles terem algum retorno, para eles terem algum ganho, eles precisam se sujeitar a essas 16 horas de trabalho. Em contrapartida, eles não têm garantia nenhuma e eles são culpabilizados muitas vezes quando algo acontece. Então, por exemplo, se há um assalto, há uma penalidade. Aquele profissional que está fazendo o transporte, ele é penalizado por aquilo. Se ele precisa faltar por um adoecimento do filho, ele também precisa pagar uma multa para a empresa. Ou seja, eles passam a se tornar um tanto escravos. Estou trazendo essas reflexões para dizer um pouco de alguns pontos importantíssimos que o filme traz. Então ele traz a questão da uberização, ele traz a questão da fragilidade dos direitos trabalhistas ou a inexistência, e ele vai mostrar pra gente como que isso atravessa esses indivíduos e o sistema familiar do qual eles fazem parte. Então, como é que isso, claro, acontece ali no filme, mas não é muito diferente do que acontece na vida real e na vida dos indivíduos que nós atendemos. Como é que as relações de trabalho influenciam na forma como ele está se colocando no mundo, na forma como ele está se colocando diante da família, na forma como ele se percebe, no estresse que ele acaba carregando com ele, que ele acaba trazendo com ele, levando para suas relações, né? Como é que isso vai impactando o sistema não só familiar, mas das relações desse indivíduo como um todo. Então eu acredito que não seja possível a gente desenvolver um bom trabalho dentro da clínica se nós não refletirmos a respeito do sistema social que está em volta do indivíduo que nos procura. Dentro desse sistema, o campo trabalho ocupa um campo central, um campo muito importante para a percepção desse indivíduo, né? Para como ele se percebe, para como ele é percebido, como ele se relaciona, como ele se coloca no mundo. Então é isso, gente. Se vocês puderem, assistam o filme, acho que vale muito a pena. Eu confesso que eu chorei bastante, porque me tocou de uma forma bem profunda, assim, as dificuldades enfrentadas por aquela família. Enfim, fica a dica de filme, espero que essa reflexão tenha feito sentido para vocês. Um beijo e até mais!